senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor representante do Ministério Público, conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, eu queria novamente fazer um registro, ainda respeitando as ausências, que o pleno desse Tribunal de Contas, das decisões que toma, principalmente com relação aos seus próprios membros, eu acho que deve haver um respeito dos seus membros para com estes, principalmente dos prazos que lhes são dados. Mas eu queria fazer apenas esse registro em função de prestações de contas, já com data, dada por este pleno para devolução, até a sessão de hoje, não foi devolvida. Excelências, espero, sinceramente, que esses autos eles voltem antes do segundo turno das eleições municipais de Maceió, que o prazo já foi extrapolado. E eu já até entendo que o tribunal deveria tomar já uma providência em relação a isso, porque se os prazos, se as decisões que nós tomamos com relação a nós aqui, aos próprios membros, não surte efeito nenhum, com que cara, com que moral a gente pode exigir isso dos nossos jurisdicionados? E como vamos olhar para o cidadão se nós mesmos não fazemos respeitar as decisões deste plenário? É só, senhor presidente, e gostaria, excelência, de me retirar regimentalmente do pleno. Obrigado, excelência. Excelência, adio meus processos para a sessão da quinta-feira, por gentileza. Pela 4, pela conselheiro Fernando. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, eu trago para relatar apenas um processo, senhor presidente, trata-se de um contrato número TC. Antes, todavia, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que o contrato número 10.168/2013, esse contrato precisa sair da pauta porque o valor dele é inferior ao valor do pleno, e nós detectamos isso agora há pouco, e ele será pautado para a Câmara, apenas para o registro da retirada e a razão da retirada dele. Então, eu passo a relatar o processo número 10.379/2014, a unidade da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, a responsável é, então, a secretária Estela Lima de Albuquerque, no intuito de adquirir imobiliário para suprir a necessidade da Secretaria Estadual de Educação e do Esporte, foi certo o termo de referência e deflagrado procedimento administrativo. Instruído o processo administrativo, foi autorizado o prosseguimento do feito, ciente da existência da ata de registro de preço de número 01/2013, oriunda do 35º Batalhão de Infantaria Luiz Barbosa Bezerra. Fora enviado o ofício número 15/2014 para a solicitação da adesão com a relação de material e os quantitativos. Em atenção ao ofício supracitado, o comandante do 35º autorizou a adesão. Ato contínuo, a Secretaria de Estado enviou o ofício número 16/2014 à empresa Mirante Móveis para o escritório limitada, que também assentiu na adesão. Todo esse processo, senhor presidente, foi revestido de todos os seus contornos legais, seguiu todos os trâmites regimentais e foi firmado o contrato número 38/2014. Encaminhada a documentação a esta Corte de Contas, o procurador Gustavo Santos exarou o parecer de número 4143 de 2016 da 4ª Procuradoria, opinando pela regularidade do procedimento. Em apertada síntese, senhor presidente, é o relatório. Doutor Enio. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, gostaria apenas de reiterar os termos do parecer exarado nos autos, o parecer 4143/2016 da 4ª Procuradoria de Contas, no qual o Ministério Público se manifestou pela regularidade do contrato.
Em discussão, processo... Não, conselheiro Fernando. Foi decidir a análise do contrato número 38 de 2014, que culminou na aquisição de imóveis para suprir a necessidade da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte. Conspurcando os autos, ressalto que o procedimento realizado através da solicitação de fornecimento dos órgãos gerenciador da ata de registro de preço cumpriu as etapas necessárias. E a essa assertiva é corroborado pelo que acaba de se pronunciar o Ministério Público de Contas. Senhor presidente, faço algumas alusões à doutrina e passo naturalmente a colocar o meu voto. Diante do exposto nos autos do processo TC número 10.379/2014, em que figura como interessada a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, representada pela então secretária Estela Lima de Albuquerque, a empresa Mirante Imóveis para Escritório Limitada, votar, em observância ao artigo 133, inciso 1º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no sentido de declarar regular o procedimento administrativo para anotar e registrar o contrato número 38 de 2014. Assim como voto, senhor presidente. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Fernando. Conselheira Raquel. Acompanho o relator, presidente. Senhor Alberto. Também acompanho o relator, presidente. Aprovado. Senhor presidente, para essa sessão, sem mais processo. Conselheira Raquel. Senhor presidente, senhores conselheiros, outro membro do Ministério Público de Contas, tenho para relatar também são processos de aplicação de multa por descumprimento da Resolução 2 de 2003. É o processo TC 14.216 de 2014, trata do não envio da primeira remessa de SICAP. Desculpa, presidente, esse processo aqui não é aplicação de multa, eu vou deixar esse para o final. É o processo TC 15.379 de 2012, que trata do não envio do contrato 242 de 2011 com a empresa Pedro Barbosa de Melo e Companhia Limitada, da responsabilidade do senhor Roberto Ferreira Vanderlei, prefeito do município de Cacimbinhas em 2011 e 2012. TC 15.414 de 2012, que trata do não envio do contrato com a empresa Pousada e Restaurante Prato Chique, também de Roberto Ferreira Vanderlei. Todos esses que eu vou ler agora são desse responsável, o senhor Roberto Ferreira Vanderlei. Processo TC 15.415 de 2012, que trata do não envio do contrato com a empresa RR Construções Limitada. TC 15.421 de 2012, que trata do não envio do contrato celebrado com Unione Construções Limitada. TC 15.422, que trata do não envio do contrato 122 de 2011 com a empresa MAA Vitorino Diesel. TC 15.424 de 2012, que trata do não envio do contrato 129 de 2011 com a empresa Casa do Construtor. TC 15.486 de 2012, que trata do não envio do contrato celebrado com Indústria e Comércio de Imóveis CUTS Limitada. TC 1303 de 2013, que trata do não envio do contrato com a empresa Alves e Moreira Limitada. TC 2189 de 2013, que trata do não envio do contrato com a Alto Posto Minador do Lúcio. O próximo processo tem como responsável o senhor Alexandre de Melo Toledo, quando este era secretário do Estado de Saúde de Alagoas em 2012. É o processo TC 3.401 de 2013, trata do não envio do 5º termo aditivo ao termo de compromisso com o Hospital Regional Arapiraca. O processo TC 791 de 2013 tem como responsável o senhor José Ernesto Silva Júnior, prefeito do município de Jacaré dos Homens no exercício de 2011, e trata do não envio do contrato com a empresa Grande Rio Veículos Limitada. O processo TC 12.429 de 2011 tem como responsável a senhora Rosineide Barbosa de Araújo Camilo, quando era prefeita do município de Dois Riachos em 2011. Trata do não envio do contrato com a empresa Iveco Latim América Limitada. Processo TC 2609 de 2013 tem como responsável o senhor Jair Lira Soares, então prefeito do município de Lagoa da Canoa em 2012. E trata do não envio do contrato 2 de 2012 com a empresa JD Comércio e Serviços Limitada, EPP. Nesses autos, em todos eles foram citados os responsáveis, houve a manifestação, mas as defesas não foram acolhidas. O Ministério Público de Contas se manifestou nesse mesmo sentido e o meu voto é pela aplicação da multa a todos esses responsáveis por cada um dos descumprimentos. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, considerando
a manifestação do Ministério Público nos autos. Em todas elas houve a emissão de parecer, em que as defesas apresentadas foram consideradas insubsistentes, razão pela qual nos manifestamos pela aplicação das multas. Em discussão, os processos relatados pela conselheira Raquel. Em votação, conselheiro Alberto. Acompanhe a relatora, presidente. Conselheira Cleide. Acompanho a relatora, Conselheiro presidente. Fernando. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Aprovado, conselheiro. Tenho ainda alguns processos de aplicação de multa por descumprimento às remessas do SICAP. Primeiro eu vou ler os 3 processos que são referentes ao responsável Thales Luiz Peixoto Cavalcante, presidente da Câmara Municipal de Rio Largo, nos exercícios 2013 e 2014. São os processos TC 18.196 de 2013, que trata do não envio da primeira remessa do SICAP de 2013. O processo TC 4609 de 2014, que trata do não envio da segunda remessa de 2013. O TC 14.008 de 2014, que trata do não envio da primeira remessa de 2014. Tem também o processo TC 18.555 de 2013, que trata do não envio da primeira remessa do SICAP de 2013 pela senhora Ana Paula Monteiro Narciso, gestora da Secretaria Municipal de Educação de Rio Largo, no exercício 2013. Processo TC 3003 de 2014, que tem como responsável a senhora Iete Melo Matias, gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Rio Largo, no exercício 2013, e trata do não envio da primeira remessa de 2013. O processo TC 12.535 de 2014 tem como responsável a senhora Maria Luísa Sampaio Costa, gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Rio Largo, no exercício 2013, e trata do não envio da sexta remessa de 2013. O processo TC 12.541 de 2014 tem como responsável o senhor Ivaldo da Silva, gestor da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Rio Largo, em 2013, e trata do não envio da sexta remessa do SICAP de 2013. Também nesses autos houve a citação e a manifestação dos responsáveis, mas as defesas foram consideradas insubsistentes e, sendo assim, não foram acolhidas, e o meu voto é pela aplicação da multa, chamando a atenção que o Ministério Público de Contas se manifestou nesse mesmo sentido. Doutor Enio. Senhor presidente, todos os processos ora relatados também viram apenas corroborar a manifestação já exarada nos autos, nos pareceres escritos, nos quais o Ministério Público de Contas considerou as defesas apresentadas insubsistentes, razão pela qual opinamos pela aplicação das multas. Em discussão, os processos relatados pela conselheira Raquel. Em votação, conselheiro Alberto. Acompanhe a relatora, presidente. Conselheira Cleide. Acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Fernando. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Aprovado. Tenho também o processo, presidente, é o processo TC 14.216 de 2014, que ele trata do não envio da primeira remessa do SICAP de 2014 pelo senhor Sérgio Luiz Magalhães Vilela, gestor do Fundo Municipal de Saúde de Rio Largo, exercício 2014. Na verdade, o responsável foi citado e, na sua manifestação, ele demonstrou que ele não era ele o responsável pela remessa. E aí, o meu voto é pelo afastamento da multa e arquivamento do processo, já alertando que já foi criado um novo processo para responsabilizar a pessoa correta. Doutor Enio. Senhor presidente, nesse caso, o prazo final para envio da documentação era 30 de abril de 2014, sendo que a posse do senhor Sérgio Luiz Magalhães Vilela, ela se deu apenas em 16 de junho, então ele comprovou que ele não era o gestor responsável pelo envio da documentação à época, razão pela qual nós nos manifestamos pelo acolhimento da defesa, pela não aplicação da multa, arquivamento do presente processo e que fosse aberto um novo processo para citar a gestora responsável. Informação essa que a gente acabou de ter, de que esse processo já foi aberto. Então, nesse caso, opinamos pela não aplicação da multa e arquivamento do presente processo. Em discussão, processo relatado pela conselheira Raquel. Em votação, conselheiro Alberto. Acompanhe a conselheira Raquel. Conselheira Cleide. Acompanho a conselheira. Conselheiro
Perdão. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Aprovado. Sem mais processo. Sem mais processo, presidente. Roberto? Não. É? Não, vamos assim, depois eu chego. Não. Pois não. Pode ser. Bom, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhor conselheiro substituto Sérgio Maciel, primeiro do Ministério Público, tenho 3 processos que foram migrados da pauta anterior. É isso? Sendo que um deles, a equipe de assessoria descobriu que não é da minha relatoria, sim do conselheiro Anselmo. Né? Então, Qual é o número? é o número 17.014/2014, né? Da competência do conselheiro Anselmo. Tá. E aí eu vou passar para o conselheiro Anselmo. Temos então, passo a relatar então o primeiro de 2 processos que tratam de denúncia. É a mesma empresa, né? É a mesma empresa, né? Inclusive é o mesmo objeto, né? Sendo que separado em 2 pregões que os senhores verão agora por que eu vou relatar um e depois o detalhe do outro só, certo? Trata-se do processo 8868 de 2012. A denunciante é a empresa Latina Motors Comércio, Exportação e Importação LTDA. O denunciado, o senhor Roberto Jorge Chaves de Albuquerque, presidente da ANGESP. Né? Bom, vou ler até já uma síntese, né, da ementa, que já dá uma ideia. Denúncia: Agência de Modernização da Gestão do Processo de Alagoas, suporte às irregularidades em processo licitatório, anulação do certame, perda do objeto, juiz de admissibilidade no acolhimento pelo arquivamento. Versam os autos sob denúncia autuada nesta Corte de Contas em 22/6/2012, pela empresa Latina Motors Comércio, Exportação e Importação LTDA, em face da ANGESP. Os autos relatam, em síntese, supostas irregularidades em processo licitatório realizado pela ANGESP, pregão eletrônico 10.085/2012, com a finalidade de adquirir 176 motocicletas para serviço permanente de fiscalização e de policiamento. Nesta Corte de Contas, os autos foram encaminhados à presidência, que, por meio de despacho, distribuiu ao relator originário. Em seguida, foram remetidos à análise do Ministério Público de Contas, que se manifestou por meio do parecer 1006/2012, terceira Procuradoria de Contas, do seu Dr. Enio Pimenta, que é o próprio representante desse momento, opinando pela admissibilidade da denúncia para apuração das irregularidades apontadas. É o relatório. Senhor presidente, senhor conselheiro relator, senhores conselheiros. Trata-se de uma denúncia. O parecer foi de 2012, outubro de 2012, e à época o Ministério Público entendeu estarem presentes os requisitos de admissibilidade da presente denúncia. Mas diante do lapso temporal que já se passou, como os autos não foram remetidos ao Ministério Público, não tenho conhecimento nem se esse processo foi homologado, se houve o prosseguimento do pregão, se houve anulação do pregão. Gostaria só do esclarecimento do conselheiro relator, se ele tem alguma informação nesse sentido, caso tenha havido alguma anulação, cancelamento, ou se o pregão teve prosseguimento. Perfeito. É que o pregão foi anulado, né? A fase externa. Então, em princípio, tem a perda do objeto, isso aí, né? Que como no relatório não estaria ainda completo nesse sentido. Então, tendo em vista que essa informação nova de que o processo licitatório foi anulado, em que pese a manifestação na época pelo prosseguimento e apuração da denúncia, o Ministério Público opina pelo arquivamento do feito. Prosseguindo, em relação à competência desse tribunal, eu vou, pular, que não há necessidade. A admissibilidade, a resolução normativa 003/2011 prevê em seus artigos 192 e 93 que a representação encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas deverão observar procedimento específico que não consegue a admissibilidade do pleito.
O artigo 191 elenca requisitos de admissibilidade a serem cumpridos pelas denúncias e representações dirigidas a esta Corte, a saber, referir-se ao administrador, responsável sujeito à disposição, ser redigida com clareza e conter o nome completo, qualificação, conter informações sobre falta e autoria, indicação das provas que deseja produzir ou indícios. Então, nesse sentido, a presente denúncia atende a esses requisitos elencados. Da análise. A Lei de Licitações de Contratos, a 8666 de 93, prevê em seu artigo 113, parágrafo 1º, que qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica, poderá representar o Tribunal de Contas contra irregularidade na sua aplicação. Amparada na mencionada norma, a empresa denunciante apresentou impugnação ao edital de pregão eletrônico 10.085/2012, da Agência de Modernização e Gestão do Processo, ANGESP, realizada com a finalidade de adquirir 176 motocicletas para serviço permanente de fiscalização ou de policiamento. A denúncia aduz, em síntese, suposto direcionamento da licitação com o intuito de favorecer apenas a um fabricante, tendo em vista que as características mínimas das motocicletas solicitadas pelo edital se coadunam com apenas uma marca disponível no mercado. Ademais, a empresa denunciante, que já impugnou outro edital emitido pela ANGESP, o pregão eletrônico 11085, que é objeto desse outro processo, digamos assim, irmão, né, que a fundamentação é a mesma. Não, mas o outro é do 10281. Não, esse é o pregão 10085. Não, eu tô falando... Pregão, ao processo, é. O processo é 10.281, perfeito. Estou falando em relação ao número do pregão. Ah, tá, do pregão. Né? Por fim, postula a análise do processo licitatório para que seja verificada a existência das irregularidades apontadas e, em caso de constatação das mesmas, roga pela sua suspensão e anulação. Acompanhe os autos, cópias dos atos constitutivos da empresa denunciante, cópia do edital do pregão e seus anexos, cópia da especificação de motocicletas, das marcas supostamente favorecidas, cópia da ata de sessão pública, referente ao outro, inclusive, pregão, com características idênticas, cópias de reportagens sobre a matéria questionária, cópia da impugnação ao edital de pregão eletrônico número 10085 e cópia da decisão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais a respeito do assunto. Diante das irregularidades apontadas na denúncia, este relator realizou diligências com o intuito de verificar o desfecho do procedimento licitatório em questão, tendo em vista que trata-se de fatos ocorridos em 2012. Que às vezes o próprio tempo se encarrega de resolver algumas situações. Através da obtenção de cópia do processo administrativo número 4105-309-2012 da ANGESP, em mídia digital, CD anexo, em que consta o pregão número 10085 e o pregão 11085-2012, ambos impugnados pelo denunciante, verificou-se a perda do objeto da denúncia. Ocorre que o pregão 10085, o primeiro, foi suspenso por não atendimento aos requisitos do artigo 31, inciso 1 da Lei de Licitação 8666/93, ou seja, observou-se que não constava no edital a exigência dos balanços patrimoniais das empresas participantes. Diante deste fato, foi lançado um novo edital de pregão eletrônico, sob o número 11085/2012, em que foram retificadas as irregularidades verificadas no edital ora impugnado. Apesar da retificação ocorrida, a Procuradoria-Geral do Estado opinou pela não aprovação do pregão eletrônico número 11085, já o novo pregão, com consequente declaração de nulidade do certame, sendo opinativo integralmente atendido pela ANGESP. A presente denúncia, então, apesar de atender os requisitos dispostos no artigo 191 e no artigo 43 da Lei Orgânica deste Tribunal, não é capaz de atingir o seu objeto, qual seja a suspensão, anulação ou mesmo retificação do pregão eletrônico, tendo em vista o decurso do tempo, bem como a ocorrência de declaração de nulidade da fase externa do certame. Passa a integrar esses autos, cópia do processo administrativo da ANGESP, com cópia do parecer da Procuradoria-Geral do Estado e cópia da publicação do Diário Oficial, que tornando-se efeito esse pregão. Dessa forma, senhores, pelos motivos expostos, voto no sentido de que o Tribunal Pleno, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida conhecer, mas não acolher a presente denúncia. Da ciência, com cópia desta decisão ao denunciante, a denunciante Latina Motors Comércio, Exportação e Importação, e ao denunciado o senhor Roberto Jorge Chaves de Barros, presidente, à época, da ANGESP. Da publicidade, a presente decisão na forma legal e regimental,
e, por fim, arquivar os presentes processos. Os presentes processos, que é esse e o outro processo, que é da mesma fundamentação, o 10.281/2012. É assim como é o voto, senhores. Ok. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Alberto. Em votação, conselheira Cleide, Acompanha o relator, presidente. conselheiro Fernando, Relator, presidente. conselheira Raquel. Relator, presidente. Aprovado. Passa lá. Aproveito só para fazer uma pequena observação. É que eu verifiquei em pouco tempo que diversos processos, pelo fato de não terem sido instruídos e, enfim, julgados no tempo devido, muitos deles perdem realmente o seu sentido. Quando não objeto, mas até o seu sentido. Né? Mas vamos aqui. Bom, passo a relatar o processo número 5876 de 2013. Trata-se, na realidade, de uma decisão simples, onde a unidade responsável é a Prefeitura Municipal de Jacuípe, o responsável, o prefeito, à época, senhor Amaro Jorge Marques da Silva, tratando-se da prestação de contas do exercício de 2012. Tratam os autos de processo da prestação de contas do prefeito municipal de Jacuípe, referente ao exercício financeiro de 2012, sob a gestão, à época, do senhor Amaro Jorge Marques da Silva, em cumprimento ao disposto do artigo 31, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal, o artigo 36, parágrafo 1º da Constituição Estadual, artigos 1º da Lei Orgânica desta Corte e também da resolução do regimento interno desta Corte. A prestação de contas em análise foi encaminhada tempestivamente a este Tribunal de Contas, protocolada em 29 de abril de 2014, em conformidade com o que determina o artigo 51 da Lei Orgânica desta Corte, e com o prazo previsto na Resolução 2 de 2003, documento que aprovou o calendário das obrigações dos gestores públicos. Encaminhados os autos à DEFAFON, foi exarado o relatório AFO-DEFAFON, número 56 de 2014, concluindo pelo cumprimento dos limites mínimos aplicados em saúde e educação, Fundeb, e pelo cumprimento do limite máximo de despesa pessoal com pessoal doente e do Poder Executivo e Legislativo. Enviados os autos ao gabinete da conselheira substituta, Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, foi exarado o parecer 216 de 2014, da lavra da conselheira substituta, que apontou as seguintes impropriedades e irregularidades. Descumprimento do artigo 196 da Constituição Federal, pela não aplicação de no mínimo 15% na receita de impostos nas ações de saúde. Ausência do relatório do órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, em desobediência ao disposto no artigo 74 da Constituição Federal, assim como o artigo 100 da Constituição Estadual. Não envio do plano plurianual, previsto no artigo 65, inciso 1 da Constituição Federal. Previsão na LOA de dispositivo estranho à previsão da receita e fiscalização da despesa, em desconformidade com o artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal. Não apresentação de justificativa à frustração de receitas da ordem de 30% no exercício em referência. Descumprimento do artigo 167, inciso 6º da Constituição Federal, por praticar remanejamento e transposição de recursos orçamentários no valor de R$ 870.914,01, sem autorização do Poder Legislativo. Não envio da relação geral de bens e imóveis, em desacordo com os artigos 94, 95 e 96 da Lei 4320 e Resolução Normativa 002/2003 desta Corte. Não encaminhamento da relação de processos licitatórios ocorrido no exercício, em desacordo com também os dígitos da mesma resolução, a 002/2003. Não encaminhamento da relação de restos a pagar. Além dos listados acima, constatou-se inúmeras inconsistências contábeis, com dados que divergem entre si, a depender do documento fonte. Por fim, recomendou a conselheira substituta, Ana Raquel, a citação do gestor municipal responsável pelo procedimento em apreço para que apresente defesa / esclarecimentos em razão das irregularidades destacadas em atenção ao preconizado pelo artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, combinado com o artigo 40, inciso 2º da Lei Orgânica desta Corte. Caso as irregularidades não sejam elucidadas, a conselheira substituta propôs ao egresso Tribunal Pleno a emissão de parecer prévio recomendando à Câmara Municipal a desaprovação das contas do município de Jacuípe relativas às de 2012. Recebidos os autos,
Ministério Público de Contas, exaurou-se o despacho da primeira Procuradoria de Contas, número 31, 2015, da lava do senhor Dr. Ricardo Schneider Rodrigues, procurador do Ministério Público de Contas, que requereu a ex-conselheiro, anteriormente à manifestação conclusiva, em atenção ao artigo 57 do Regimento Interno, em atendimento aos princípios do contraditório da ampla defesa, a citação do gestor para apresentar defesa em relação às irregularidades verificadas nas manifestações da Comissão Substituta e da Unidade Técnica da Fafom, retornando os autos em seguida ao gabinete da Comissão Substituta e, posteriormente, ao Ministério Público. A instrução processual da prestação de contas em questão está constituída das peças essenciais exigidas nos termos do artigo 101 da Lei Federal, número 4320, assim como disposto na Resolução Normativa 2 de 2013. No entanto, como apontado no parecer da auditora, da Comissão Substituta, foi constatado que os documentos complementares exigidos pela resolução acima deixaram, em parte, de ser apresentados. Foram encaminhados a esta Corte de Contas o relatório de gestão fiscal do sexto bimestre e análise, bem como o relatório resumido do sexto bimestre. A prestação de contas foi enviada desacompanhada do relatório do órgão central do Sistema de Controle Interno, em desobediência ao que determina a Lei Orgânica, a Constituição e a Resolução Normativa 03 de 2011 desta Corte. A análise se restringiu aos documentos constantes dos autos, já que não consta no processo informações de realização de inspeção em loco desta prestação de contas. Bom, passo, resumidamente, a apontar no bojo dessa decisão simples as razões finais. O resumo das impropriedades e irregularidades levantadas. Autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias para remanejamento, transferência ou transposições sem limite, descumprindo o princípio da simetria do artigo 167 da Constituição Federal. Não envio do relatório de controle interno. Descumprimento do artigo 29A, também, pois o montante do reparto do 10º à Câmara extrapolou o limite máximo imposto no citado artigo 29A. Atraso nos repasses do 10º, descumprindo assim o inciso 2 do artigo 29A da Constituição Federal. Além de extrapolou, também houve um atraso. Não previsando a lei orçamentária anual do valor repassado a ser passado pelo Legislativo, descumprindo também o mesmo artigo da Constituição Federal. Não apresentação da justificativa, frustração de receitas. Ocorrência de déficit orçamentário da ordem de R$ 191.687. Passiva descoberta no valor de R$ 2.553.471, que corresponde a cerca de 78% do total do ativo do município. É muito alto. Não realização do exame atuarial do Fundo de Previdência dos Servidores do município, que é exigido anualmente pela Lei número 9 de 717/98, né? Inclusive isso aqui hoje está mais do que em voga na responsabilidade fiscal. Ausência do certificado de regularidade previdenciária. Ausência nos autos do plano plurianual, descumprida a exigência estabelecida na resolução normativa desta Corte, a 002/2003. Ausência de inventário geral analítico de bens imóveis. Ausência de relação de processos licitatórios, também exigido pela resolução normativa 2/2003. Bom, considerando que é de competência deste tribunal, né, emitir parecer prévio e analisar, considerando as impropriedades e irregularidades apontadas, voto no sentido que este tribunal pleno que notifique o prefeito do município de Jacuípe, no exercício de 2012, senhor Amaro Jorge Marques da Silva, para que no prazo de 15 dias, contados a partir do recebimento da presente deliberação, apresente manifestação ou defesa e os devidos documentos ausentes diante das irregularidades apontadas. Sobrestar o presente processo para o cumprimento da diligência requestada, informar ao referido gestor que o não atendimento desta Corte poderá acarretar em aplicação de multa na forma do caput do artigo 58, combinado com o inciso 6º do artigo 207 do regimento dessa Corte, e, por fim, da publicidade na forma da lei e do regimento interno desta Corte. E assim como eu voto, senhor presidente, senhores conselheiros e senhoras conselheiras. Senhor presidente, considerando o despacho número 31/2015 da primeira Procuradoria de Contas exarado nos autos, em que foi
aponta, né, que foram encontradas por esse tribunal diversas irregularidades na prestação de contas do então prefeito do município de Jacuípe, e em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o Ministério Público opina no sentido de que haja a citação do gestor para que, caso queira, apresente defesa, e que, após a análise da defesa por parte da douta auditoria, os autos retornem ao Ministério Público para manifestação conclusiva. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Alberto. Em votação, conselheira Cleide. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Raquel. Eu fico sem poder votar nesse processo, né, presidente? Ah, porque você deu... Ok. Aprovado. Senhor presidente, tem aqui na pauta mais um processo, aqui é o 6480-2012, do balancete da Prefeitura de Porto Calvo. Na realidade, essa pauta aqui foi incluída indevidamente, porque esse processo já foi relatado na pauta passada. Então, fica sem efeito. E não tenho mais nenhum processo para hoje, senhor presidente. Obrigado, senhor. Pela ordem, conselheira Cleide. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, membros do Ministério Público junto a este tribunal, eu tenho a relatar 3 processos, mas também estou com o processo de pedido de vistas do conselheiro Anselmo Brito, é o processo TC 4816 de 2008, mas com a ausência do conselheiro, passo a relatar os processos que tenho, que são 3 processos de aplicação de multas. É o das contas de prestação de contas de Maceió. Pela conselheira, não está sendo devolvido neste momento, nessa sessão, porque pela ausência do conselheiro que pediu para se retirar conforme regimento. Desculpa, só para registrar, para ficar... Ah, tudo bem. Por conta da ausência do conselheiro Anselmo. Do Anselmo. Continuando a relatar, eu tenho 3 processos, todos eles tratam de aplicação de multa a gestores por desobediência, pela aplicação de multa, descumprimento da legislação em vigor, concessão de prazo para justificativa, defesa inconsistente, não acolhimento e aplicação de multa. O primeiro é o processo TC 15722 de 2014, aplicação de multa ao gestor da Câmara Municipal de Feira Grande, o senhor Charles Maurício Machado, pelo não envio da primeira remessa do SICAP, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2014. O segundo processo TC 1671 de 2015, aplicação de multa ao gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Teotônio Vilela, o senhor João Gomes Martins, pelo não envio da segunda remessa do SICAP, referente aos meses de março e abril de 2014. E o processo TC 12110 de 2015, a aplicação de multa à gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Giral Pociano, senhora Ana Carina Menezes de Aquino, pelo não envio da segunda remessa do SICAP, referente aos meses de março e abril de 2015. Todos se manifestaram, porém não apresentaram qualquer fato impeditivo ou justificativo para a omissão do dever de enviar os documentos sobracitados em prazo regulamentar. Os pareceres do Ministério Público de Contas opinaram pelo não acolhimento das defesas apresentadas e a consequente aplicação da sanção pecuniária. Então, nesses termos, mantenho a aplicação da multa aos gestores. Bem. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, nos 3 processos ora relatados, o Ministério Público exarou parecer nos autos, nos quais considerou as defesas apresentadas insubsistentes, razão pela qual opinamos pela aplicação das multas. Em discussão, os processos relatados pela conselheira Maria Cleide. Em votação, conselheiro Fernando. Acompanho a relatora, senhor Conselheira presidente. Raquel. Acompanho a relatora, Conselheiro presidente. Alberto. Também acompanho a relatora. Aprovado. Senhor presidente, sem mais processos. Sem mais desta processos. sessão. Não tendo mais pauta aí aguardada até esse momento
e não tendo o quórum para a eleição, ficará o seguinte: a primeira sessão que der quórum para a eleição, na próxima quinta-feira, e para eu não ficar marcando, marquei, então fica o seguinte: a próxima sessão que der quórum para a eleição, ou seja, 4 conselheiros titulares, será feita a eleição. Ficar definido. Então, está facultada a palavra às senhoras conselheiros, senhores conselheiros, representante do Ministério Público. Conselheiro Alberto. Senhores, eu queria comunicar que na próxima quinta-feira eu não estarei nessa sessão, porque eu estarei no Congresso, o Congresso Internacional de Sustentabilidade na cidade de Belo Horizonte. E na próxima semana eu estarei de férias. E também queria comunicar que eu estaria ausente do país, como manda o regimento, né? Estaria ausente do país na próxima semana, né? E de férias. Vossa Excelência quer que haja substituição neste momento do Sim, com certeza, né? Então, não é o que manda. Então ficará, nessas suas ausências, o conselheiro Sérgio fará a substituição. Então, Durante as férias também? Das férias Das férias, e do coisa, que é uma semana. Então, não ter mais que queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando as senhoras conselheiros e senhores conselheiros para quinta-feira, no horário regimental.